Fala, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. Aqui no canal fazemos análises estratégicas e estatísticas em todas as rodadas do Cartola. Tudo gratuito para você ir bem aí em suas ligas. Temos um índice de acerto em nossas indicações acima dos 60%. E até o final desse vídeo, vamos montar um escopo do nosso time de pontuação para a rodada 30 do Cartola FC 2020. Na rodada 29, o nosso time de pontuação fechou com 61,5 pontos e foi um resultado bem acima da média dos cartoleiros. Se você ainda não é inscrito aqui no canal HJP Cartola FC, peço que assista o vídeo até o final para conhecer o meu trabalho. E se gostar das dicas e a nossa estratégia, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like, pois vai ajudar muito o canal a crescer e ajudar mais cartoleiros. Deixe também o seu comentário e divulgue esse vídeo com seus amigos. Vamos iniciar as nossas análises com os jogos da rodada e logo em seguida montamos o nosso time de pontuação. Pessoal, antes de começar as análises, apresento para vocês aqui o meu Instagram, canal HJP Cartola FC. Siga-me também lá no Instagram, pois lá a gente posta as dicas aí rodada a rodada e também o resultado aí dos nossos times aí de pontuação e valorização. O link aí do meu perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. A performance do nosso time de pontuação na rodada 29 foi essa, pessoal, 61,51 pontos e já estamos aí com 1.908 pontos no Cartola FC. E temos um patrimônio de 181 cartoletas, então é uma excelente pontuação focado também em valorização. O nosso time nós montamos com o intuito de pontuar bem e ao mesmo tempo se valorizar. Ou, se na pior das hipóteses a gente acabar zicando na pontuação, a gente vai perder poucas cartoletas. Na rodada 30, teremos dois jogos que não serão válidos para o Cartola FC, que é o jogo do Palmeiras e Grêmio, na sexta-feira, às 21h30, e o jogo do Bahia e Corinthians, que vai ser na quinta-feira, lá no dia 28/1, tá bom? Jogos que temos que dar atenção aí para a rodada, pessoal, que inicia-se lá no sábado às 19 horas, aí valendo para o Cartola FC. Primeiro jogo aí da rodada, Fluminense Sport, um jogo muito interessante para nós cartoleiros, pensando em SG. Fluminense aí com vantagem contra o Sport aí na vitória e também com 53% de chance de manter o SG. Outro jogo interessante para nós cartoleiros, pessoal, é Vasco e Coritiba. O Vasco aí vem de uma evolução muito boa aí com Vanderlei Luxemburgo, hein? Vem aí de uma goleada aí contra o Botafogo, 3-0. E o time do Vasco tem chance aí de vitória contra o Coritiba, tá? Acima aí de 51% com chance de vitória. E também, né, 45% com chance de ter mais aí de 2 gols nesse jogo. E também tem uma chance, pessoal, de segurar o SG contra o Coritiba, que é o lanterna aí da competição. O jogo Santos e Botafogo. O Botafogo está definitivamente muito mal aí no campeonato, quase rebaixado. E o Santos aí numa ascensão. Ele vai vir aí depois de um jogo na Libertadores e também a intenção do Santos é se recuperar aí no campeonato e manter aí a classificação para a Libertadores do ano que vem. Esse jogo, o Santos tem aí 58% de chance aí de vitória e também os mesmos 58% de chance de ter mais de 2 gols. Então, muito interessante para nós este jogo. Tá? Outro jogo interessante para nós cartoleiros é aqui o Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro é o time que tem a maior chance aí de vitória, acima aí dos 70% com chance de vitória, o time aí do Sampaoli, e também acima dos 60% com chance de ter mais de 2 gols, tá bom? E 59% com chance de manter aí o SG, o Atlético Mineiro, tá? O jogo do Inter contra o Fortaleza, o Inter grande probabilidade também
de segurar o SG, o índice aí acima de 48%, tá? E o time do Abel Braga com chance de vitória acima aí dos 60% e também chance de ter mais de 2 gols aí acima de 45%. São jogos muito interessantes. Um jogo que vem também interessante é o encerramento aí da rodada na segunda-feira, Goiás e Flamengo. Porém, temos notícias aí com probabilidade de que esse seja o último jogo do Rogério Ceni à frente do Flamengo. Então, muita atenção aí para esse jogo, pessoal. O Goiás sendo bem inferior aí contra o Flamengo, mas não sabemos qual vai ser a reação dos jogadores aí para esse jogo, sabendo aí dessa notícia que corre na mídia de que seria o último jogo do Rogério Ceni, tá? Mas também é um jogo interessante para nós cartoleiros. Ceará e Bragantino também tem um jogo interessante aí, pensando aí no Vina contra o Ceará, ou até mesmo dos meias aí do Bragantino, pessoal. O nosso time vai manter-se aí no esquema tático 4-3-3 e vamos começar a análise aqui pelo gol. Considerando pela média, o primeiro goleiro que eu destaco aqui para vocês é o Tadeu. O Tadeu é um goleiro que tem uma regularidade muito boa, apesar das últimas 2 rodadas não ter ido muito bem, mas chance aí do Tadeu nos entregar defesas difíceis aí contra o Flamengo, tá? E como eu disse aí na análise dos jogos, pode ser que o Flamengo venha aí um pouco conturbado, né, psicologicamente. Quem sabe aí o Goiás não sai aí até mesmo com um SG ou uma vitória, né? E com belas defesas difíceis do Tadeu. Indico a vocês e ele vai estar escalado aqui no nosso time. Thiago Volpi, uma outra boa opção aí para a rodada, apesar dele estar vindo muito mal aí nas pontuações, né? Mas a oportunidade do Thiago Volpi entregar defesas difíceis, né? O São Paulo vem conquistando aí uma boa pontuação e defesa difícil, e também o Atlético Paranaense é um time mais ofensivo aí, está numa evolução, né? Que é a oportunidade de chutar o gol e sobrar a oportunidade para o Thiago Volpi. Thiago Volpi também está bom para se valorizar. Fernando Miguel, ele vem de uma pontuação muito boa aí, né? Como de 7.8 do último jogo contra o Botafogo. E o Vasco tem um jogo favorável agora também para SG diante aí do Coritiba. E tem uma boa regularidade aí nas últimas 4 rodadas o Fernando Miguel. Então, oportunidade aí de defesa difícil e até mesmo SG. Vamos analisar as nossas laterais. Começo aqui destacando o Guilherme Arana. Destaco ele pela ofensividade, pessoal, e um jogo muito favorável aí para o Atlético Mineiro diante do Atlético Goianiense. Então, o Arana é um lateral que ele adianta bastante aí, né? Ele trabalha muito lá com assistência, até mesmo gol, tá? Então, oportunidade aí de ter um bom resultado do Guilherme Arana nesta rodada. Calegari do Fluminense, também uma ótima oportunidade para a rodada, ele está bom aí para valorizar, e o Fluminense ele vem conquistando bastante pontos diante dos adversários aqui na lateral do Calegari, e por sua vez também o Sport vem cedendo razoavelmente pontuação, tá? Então oportunidade aí do Calegari desarmar bem aí nesse jogo, e lembrando que o Fluminense também tem grandes chances de SG aí diante do Sport. Com isso, no nosso time de escopo, o Calegari vai estar escalado. Iago Pikachu, ele é o destaque aí do Vasco nos últimos 2 jogos, nesse início da ascensão aí do Vasco, né? Recuperação aí, saindo fora da zona do rebaixamento, e um time mudado aí com o Vanderlei Luxemburgo. Lembrando que o Vanderlei mudou aí o posicionamento do Iago Pikachu, ele está muito mais ofensivo agora nas jogadas. O Luxemburgo reacendeu aí esse jogador, tá? Que tem a condição de ir muito bem mais uma vez aí diante do Coritiba, né? Coritiba aí lanterna aí do campeonato, e o Vasco em ascensão, então tem tudo a ver aí para o Vasco ir bem aí nessa rodada. O Iago Pikachu já deixou o gol dele na última rodada contra o Vasco, e também o Vasco ele vem conquistando bastante pontos aí nessas laterais, e por sua vez o Coritiba também cede bastante pontuação.
para laterais. Então eu entendo que, além da ofensividade do Iago Pikachu, ele tem oportunidade também de desarme, pessoal. Com isso, eu indico a vocês, ele vai estar aqui no nosso time de pontuação. Samuel Xavier do Ceará também é uma opção interessante aí para a rodada, pessoal. Ele já tem 1 gol, 3 assistências, tá? Interessante aí contra o Bragantino, que vem cedendo pontuação aí para laterais, tá bom? E última indicação, destaco aqui o Moisés, pessoal. Também oportunidade aí do Inter manter o SG contra o Fortaleza. O Fortaleza, ele é um time que vem cedendo bastante pontuação e desarmes aí para laterais e meio-campistas. Então entendo que é oportunidade do Moisés e bem, ele já tem 2 assistências, 42 desarmes aí no campeonato. Uma outra boa oportunidade para vocês, cartoleiros. Vamos analisar as opções na zaga. Na zaga destaco aqui o primeiro jogador, Rodrigo Moledo do Inter, e já vou escalando ele aqui no nosso time escopo. Eu destaco ele principalmente pela regularidade dele, ele vem sempre acima de 4 pontos aí de média nas últimas 4 rodadas, pessoal. Ele já tem 1 gol, 26 desarmes aí no campeonato. E o Inter, ele vem conquistando uma média boa de pontuações aí, em torno de 4,8. E por sua vez o Fortaleza também tem cedido aí uma média boa de pontuação, em torno de 3,5 pontos aí para zagueiros. Com isso, eu deixo o Moledo destaque aí para vocês. Júnior Alonso do Atlético Mineiro, destaco ele também pela ofensividade, né? Ele não tem uma boa regularidade, mas entendo que ele tem a oportunidade de ir muito bem aí contra o Atlético Goianiense. Ele já tem 39 desarmes aí no campeonato, tá? E também está bom para se valorizar. Por enquanto, eu vou deixando ele escalado aqui no nosso time. Uma alternativa aí ao Júnior Alonso, destaco aqui o Hever, também para quem está pensando aí num jogador, num zagueiro um pouco mais ofensivo. O Hever é bom aí em bolas paradas, né? Oportunidade de gol no cabeceio. Ele já tem 1 gol e 25 desarmes aí no campeonato. Lembrando que o Atlético Mineiro também tem a oportunidade de segurar o SG, é uma das melhores situações aí de SG na rodada. Então, tanto o Júnior Alonso como o Hever são opções muito válidas para rodar. Destaco também para vocês o Leandro Castan do Vasco, também oportunidade muito boa, principalmente de SG nesse jogo, e também que o Vasco vem numa evolução constante, né? O Curitiba aí lanterna, e o Leandro Castan, ele é um zagueiro que desarma bastante, tá? Então oportunidade muito boa para a rodada, pessoal. Leandro Castan. Lucas Claro, do Fluminense, também destaco pela oportunidade de SG e pelo resultado desse jogador. Ele tem uma regularidade razoável e é um zagueiro que desarma bastante e também goleador. Ele já tem 2 gols aí no campeonato, tá? E o Sport vem tomando gols aí de bolas aéreas. Oportunidade, então, pro Lucas Claro na rodada, pessoal. Luan Pérez do Santos, encerro aqui as dicas para zagueiro, destacando o Luan, principalmente pela oportunidade aí do Santos manter até mesmo um SG contra o Botafogo. Mas fiquem atentos, geralmente o Santos vem tomando alguns gols bobos aí no campeonato, tá? Então, mas o Botafogo, como ele não está bem aí no campeonato, é muito baixa a sua ofensividade, então a oportunidade aí de escalar um zagueiro aí do Santos. O Luan Pérez também é um zagueiro que desarma bastante, já tem 37 desarmes aí no campeonato, e ele vem de uma mitada aí de 9 pontos na última rodada. Vamos analisar as opções de meias para a rodada, pessoal. Primeira opção que eu destaco aqui para vocês é o Vina, né? Muitos cartoleiros têm dito, né? Justo a hora que a gente não escala o Vina, que ele vem de 2 rodadas muito ruim, ele acaba mitando, né? Ele vem de 9,7 pontos, mas não podemos deixar de dizer que é um jogador muito positivo, dificilmente ele negativa, pessoal. É uma ótima oportunidade para o Vina diante do Bragantino, que é um time aí que vem tomando gols aí, ele é muito instável aí na defesa, né? Então, oportunidade para o Vina, que é o jogador de referência do Ceará.
e ele vai estar aqui no nosso time por enquanto, pessoal. Estou indo aqui de Vina. Ele já tem 9 gols aí no campeonato e 6 assistências. Arrascaeta, pessoal, a maioria dos cartoleiros estava acreditando muito aí no Arrascaeta na última rodada e ele acabou decepcionando, ele estava muito valorizado. Alertei aqui no canal para quem fosse ler com ele, teria que ficar atento porque corria o risco de perder cartoletas e foi o que aconteceu, tá? Mas não deixo de destacar ele está sendo um dos jogadores mais escalados aí para a rodada, tá? E contra um Goiás aí que vem tomando gols sempre aí, inclusive de meias e atacantes, tá? Então o Goiás deixa essa oportunidade para o Arrascaeta ir bem, tá? Apesar dele não ter boas pontuações na última rodada e na antepenúltima, porém ele não negativa, pessoal, destaco isso. Ele já tem 5 gols, 4 assistências no campeonato e para essa rodada contra o Goiás, se vir uma mitada aí do Arrascaeta, ele vai se valorizar muito bem. Com isso, eu indico ele e vou manter ele aqui no nosso time de pontuação, pessoal. Mas vamos ficar atento aí durante a semana às notícias que vão vir aí do Flamengo em relação ao seu técnico. Destaco aqui para vocês, pessoal, o meia Ioran e vou já escalando ele aqui no nosso time. Ele vem de uma mitada aí de 11,2 pontos, tá? Ele já tem 5 gols e 2 assistências no campeonato. É um meia bastante ofensivo nesse time do Atlético Mineiro e considerando que o jogo contra o Atlético Goianiense é muito favorável aí para ter mais de 2 gols, é oportunidade na certa aí para o Ioran, pessoal. Léo Cittadini, destaco ele aqui pelo São Paulo, pelo mau momento aí do São Paulo. Se o Diniz não organizar o São Paulo, grande oportunidade de conquistar boas pontuações aí, tanto os meias como volantes do CAP, tá? Então destaco também o Léo Cittadini como oportunidade. E lembrando que ele já tem 4 gols aí no campeonato e está bom também para se valorizar, pessoal. Raul do Bragantino fica aqui como última indicação, pessoal. Ele tá bom para se valorizar também e ele é um jogador aí de regularidade, né? Se você quer manter aí a média acima dos 3,5 pontos aí no seu meio de campo, oportunidade de escalar o Raul. Ele já vem com 2 gols no campeonato e 2 assistências. E vale lembrar também, né, pessoal, e destacar o Patrick aqui do Inter, o Inter com um jogo favorável, né? Ele vem aí a 5 rodadas sem perder e o Fortaleza vem a 5 rodadas sem vitória. Lembrando que o Patrick é um jogador que dificilmente ele negativa aí no Cartola, tá? É muito bom pro Cartola e oportunidade para ele bem nesse jogo, pessoal. Lembrando que o Inter tem um grande índice de probabilidade de sair com vitória nesse jogo. O Patrick já tem 4 gols e 2 assistências. Vamos analisar as opções para o ataque. Destaco aqui o Marinho. O Marinho está sendo aí o jogador mais escalado aí na rodada 30, muito pelo fato de o Botafogo estar levando muito gol de atacante, tá? Um jogo totalmente favorável para o Santos, tá? O Botafogo vem aí de 3 rodadas aí sem vitória já, e o Santos vem de uma vitória bastante contundente aí contra o São Paulo, tá? Marinho aí com 15 gols e 6 assistências, pessoal. Muito boa oportunidade e vou deixando ele escalado aqui no nosso time. Destaco aqui também o Keno, pessoal. Um jogo favorável aí para o Atlético Mineiro diante do Atlético Goianiense. Oportunidade de sair bastante gols nesse jogo. E o Keno, ele vem de uma zicada aí na última rodada. Ele foi um aí dos mais indicados para a rodada e ele não foi bem. E para esse jogo, grande oportunidade dele deixar inclusive o gol dele. Ele já tem 10 gols e 5 assistências no campeonato. Vou deixando ele escalado no nosso time por enquanto também. Cano do Vasco, bastante ofensivo, pessoal. E nessa última rodada, interessante que ele não deixou o gol dele e veio aí com uma boa pontuação de 7,6. Ele deu assistência aí para um dos gols do Vasco e também finalizou bastante. Então, o Cano que geralmente ele tem pontuado só diante da marcação de gols, mas nessa rodada já se mostrou muito diferente do que vinha vindo. O pessoal conseguiu pontuar mesmo sem o spout principal, que é o gol. Tudo isso aí
após a mudança aí do esquema tático, né, a forma de jogar do Vasco após a entrada do Luxemburgo, tá? Então, com isso, eu super indico aí o Cano para essa rodada também diante do Coritiba. Chance aí de deixar o gol dele, que já tem 11 gols no campeonato e uma assistência. Vai estar aqui no nosso time de pontuação também. Destaco para vocês aqui o Claudinho, né? Muitos cartoleiros estavam apostando bastante aí no Claudinho para a última rodada e ele acabou zicando, né? Ele vinha muito valorizado. Quem apostou nele aí acabou perdendo cartoletas, mas destaco ele aqui para essa rodada, tá? Ele já tem 9 gols e 3 assistências. O Bragantino, oportunidade de deixar gol aí no Ceará, mas fiquem atentos, né? Considero um pouquinho mais ousada a aposta aí do Claudinho. O Flamengo vem aí de um SG mantido diante do Flamengo. Oportunidade também para o Brenner, pessoal, ou o Brenner ou o Luciano, se ele voltar aí para a rodada, são duas ótimas opções, né? São Paulo que precisa se recuperar de qualquer forma aí, já vem de 2 derrotas seguidas, ele tem que ganhar esse jogo contra o Atlético Paranaense para poder manter-se aí na liderança e começar a distanciar-se aí dos seus adversários. Vamos analisar as opções de técnicos para a rodada, pessoal. Destaco aqui o Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro, que é o time que tem chance de tanto manter o SG como fazer mais de 2 gols aí na rodada. Então, um destaque muito bom aí para o Sampaoli e considerando esses números, eu vou escalar ele aqui no nosso time de escopo por enquanto, tá? Vanderlei Luxemburgo, também uma outra muito boa opção aí para a rodada, considerando que o Vasco tem um jogo favorável aí contra o Coritiba. Abel Braga, também uma outra excelente opção, inclusive aí pela regularidade desse técnico nos últimos 4 jogos, né? O Inter vem muito bem, pessoal, e diante do Fortaleza não vai ser diferente, tá? Chance de sair mais aí de 2 gols nesse jogo e também chance de SG aí para o Inter. E última opção de técnico que eu destaco aqui para vocês é o técnico Cuca do Santos. O Santos também com um jogo favorável aí diante do Botafogo, que está muito mal aí no campeonato, pessoal. Então, ótima chance para escalar aí o técnico Cuca. E para capitão nesse time, pessoal, os 3 atacantes aqui são boas opções aí para o ataque, mas assim, como é o mais escalado aí da rodada e tenho certeza que também vai ser o capitão mais escalado, destaco aqui o Marinho, pessoal. Vou mantendo ele aqui no nosso time como capitão, tá? A Arrascaeta também é uma opção válida, tá? Um pouco mais ousada. E também o Vina aqui, uma opção válida também para a rodada, pessoal. Com isso a gente confirma o nosso time, tá? E esse time vai no esquema tático 4-3-3, com Tadeu no gol. Nas laterais com Calegari e Iago Pikachu. Na zaga com Rodrigo Moledo e Júnior Alonso. No meio de campo com Vina, Arrascaeta e Oran. E no ataque com Marinho de capitão, Keno e Cano. Nosso técnico Jorge Sampaoli. O nosso time custou 148 cartoletas. É um time um pouco mais caro, né, pessoal? A gente tem algumas peças caras aí, que é o Marinho, né? E o Arrascaeta nesse time, tá? Mas como a gente pôde analisar aí no vídeo, temos outras opções bem válidas e bem mais em conta aí para vocês cartoleiros que tiverem aí um pouco menos de cartoleiro, tá bom? Com isso a gente encerra o nosso vídeo, pessoal, de análise aí para o nosso time de pontuação para a rodada 30 do Cartola FC 2020. Espero que aproveitem as dicas, tá? Ainda essa semana a gente vai divulgar mais um vídeo aí com o nosso time de valorização e até o fechamento na rodada, lá no sábado, a gente posta outro vídeo aí com a análise final aí de todos os jogadores que vão se destacar aí na rodada, tá? Vamos atualizar os nossos times de pontuação e de valorização. Esperem que aproveitem o vídeo, que gostem das dicas, tá? E se gostarem do vídeo, deixa aí o seu like, se inscrevam no canal, que vai ajudar muito o canal a crescer. Muito obrigado, até o próximo vídeo, que tenham uma excelente rodada. Deus abençoe a todos.